Já aconteceu contigo de você tentar se lembrar daquela palavra, só que você simplesmente não consegue? Aquela que você já foi 1000 vezes no dicionário procurar o significado e mesmo assim ela não fica na sua cabeça. Ou então quando você precisa falar a palavra e ela não vem para você usar ela. Bom, isso já aconteceu diversas vezes comigo, até eu aprender essa técnica que eu tô prestes a passar a você. Vamos nessa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Igor Ramalho falando aqui. E hoje eu quero mostrar para você a melhor maneira de aprender uma nova palavra e nunca mais esquecer dessa palavra. Eu sei que muita gente passa por isso e chega a ser entediante. Quando você quer, por exemplo, ler um livro em inglês e aí toda palavra que você encontra, você acaba indo no dicionário e aí depois você vai ler a mesma página, passa por aquela mesma palavra e não consegue lembrar o que ela significa. Cara, como é que a gente resolve isso? Eu já passei muito por isso quando eu estava aprendendo inglês. Aquilo simplesmente me dava uma raiva, porque parecia que não fazia sentido, parecia que simplesmente a minha memória não prestava pra nada, que era eu que não prestava, mas na verdade não é bem assim que funciona. Eu simplesmente não estava usando todos os pontos positivos que a nossa memória tem, e por isso eu não conseguia me lembrar da palavra. E hoje aí, depois de algum tempo, em algumas jornadas relacionadas ao aprendizado de idioma, eu pude encontrar uma maneira diferente e muito mais eficaz. Aqui nesse vídeo eu vou deixar 5 dicas para que você nunca mais esqueça uma nova palavra que você está tentando aprender. Mas antes, deixa eu contar uma história para vocês. Eu sei que ela vai parecer muito bizarra e totalmente sem sentido, mas continua comigo que você vai entender o motivo dela. 2 amigos estavam dentro de um avião. Um deles se chamava Heitor. Só que o Heitor tomava muito Gatorade o tempo todo. Nem água ele tomava, era só Gatorade. Inclusive naquele momento ele estava segurando um Gatorade. Por isso, os amigos chamavam ele de Gator. Durante o voo, o outro amigo ele já estava com um pouco de fome. E aí quando ele olhou no corredor, ele viu que o carrinho estava vindo e a aeromoça estava empurrando ele. Só que quando a aeromoça olhou para ele, algo de estranho tinha nela. Na verdade, ela não era uma moça. Ela era um jacaré, todo vestido de aeromoça, até mesmo andando em pé e empurrando o carrinho de comida. Igor, que história bizarra é essa? Calma lá. Isso vai fazer sentido, eu prometo. Dica número 1. Entenda a sua memória. A nossa memória ela possui 3 características. E quanto mais dessas características a gente consegue explorar quando a gente está tentando memorizar uma informação, mais fácil fica de gravar aquilo e até mesmo com melhores detalhes a gente se lembra daquela informação. As características são, por exemplo, se eu te falo Gisele Bündchen, você não pensa na palavra Gisele, G-I-S-E. Não, você pensa na imagem da Gisele Bündchen. Você lembra de como ela é. A segunda característica é associativa. Eu tenho certeza que existe aquele lugar, ou até mesmo aquela comida, aquele doce que você come, ou no caso do lugar que você vai, e te dá uma nostalgia muito forte, te lembra um momento que você vivia quando você era criança, como se você tivesse voltado naquele tempo, porque você associa o lugar com um momento, com uma experiência da sua vida. E por último, a nossa memória ela é emocional. Se você tem aí a minha idade, você pode fazer esse teste e perguntar para os seus pais ou para os seus avós o que é que eles estavam fazendo e onde eles estavam no dia das Torres Gêmeas. Muitos deles se lembram com detalhes. Por mais que foi uma emoção negativa, é uma emoção muito forte. E por a nossa memória ser emocional, a gente tende a lembrar com mais detalhes daquela situação. Tem gente que lembra até mesmo a roupa que estava vestindo. Além disso, a gente tem a nossa memória de curto prazo e a nossa memória de longo prazo. De acordo com a experiência que você passa para aprender uma nova informação, ela vai ser armazenada em um desses lugares do seu cérebro. Se essa informação está no curto prazo, você pode ter certeza que logo você não vai conseguir mais se lembrar dela. É por isso que aquela prova que você decorava tudo antes de fazer a prova, você fazia ela e logo depois você já esquecia tudo, ou às vezes até mesmo no momento da prova você já esquecia, porque tudo estava indo para o curto prazo. Enquanto no longo prazo, se a gente souber trabalhar a informação de uma forma que a gente joga ela no longo prazo, pronto, você não esquece mais daquilo. Principalmente se você usar com uma certa frequência. Quer ver um exemplo? Se você é uma pessoa que é ruim com nomes, não consegue se lembrar o nome das pessoas, isso é porque quando ela fala o nome dela para você, você armazena no curto prazo. Saiba que a nossa memória, ela é perfeita. Todas as informações que entram na sua cabeça, elas são armazenadas. Todas elas. O problema
é que muitas dessas memórias a gente tem uma grande dificuldade para conseguir acessá-las. Por exemplo, o nome. Você sabe que você sabe o nome daquela pessoa. Você sabe que ela já te disse isso em algum ponto, mas por algum motivo você não consegue lembrar, simplesmente porque você não consegue acessar aquela memória. E digamos que a memória do longo prazo é como se você conseguisse acessar ela mais fácil. É como aquela pasta sua que você deixou organizada e você sabe exatamente onde ela está quando você precisa procurar. Se você quiser resolver esse seu problema de não lembrar os nomes, procura associar o nome daquela pessoa a alguém que você conhece ou até mesmo a alguém famoso. Quando ela te falar um nome, já pensa automaticamente em alguém. Eu te garanto que isso vai melhorar muito a sua memória dos nomes. Dica número 2. Use o dicionário de forma mais eficaz. A maioria das pessoas, quando fazem uma anotação de uma palavra nova, o que elas fazem? Elas simplesmente pegam aquela palavra no idioma em que elas querem aprender, vamos supor, pega a palavra no inglês e logo do lado coloca a tradução dela no português. A gente acabou de ver que a nossa memória tem 3 características. Que tipo de característica você está trabalhando usando esse tipo de coisa? Nem visual, nem associativa e nem emocional. Esse tipo de anotação não tem nada criativo, não tem nada que usou das suas próprias ideias para poder sair aquilo. Além do mais, não tem a sua marca, não tem algo que faça daquela anotação você. Não tem algo que faça, por exemplo, um amigo olhar e falar, nossa, certeza que foi o fulano que fez isso aqui. Quando você coloca a sua marca, você teve um ato de criatividade ali, e isso já ajuda a poder memorizar aquela informação de forma mais eficaz. Quanto mais trabalho deu para você conseguir guardar aquela informação, melhor vai ser. O dicionário, ele é a mesma coisa. Ele não te dá nada de visual, nada de associativo e nada de emocional. Tudo bem que alguns dicionários online você consegue encontrar fotos das coisas que você busca, mas não são todas as palavras que vai ter alguma foto. Não me entenda mal, dicionários são bons. Eu uso muito dicionário. Principalmente quando eu já consegui aprender um pouco do idioma, eu procuro sempre ler o significado naquele idioma e nunca a tradução. Eu apenas quero te mostrar uma forma mais eficaz de usar o dicionário. Por exemplo, ao invés de você anotar a tradução da palavra ou o significado dela, anote uma situação, um exemplo e procure criar o seu próprio exemplo e não usar o que o dicionário já te dá. Apesar daquele exemplo ser muito bom, é melhor que você crie o seu, porque, de novo, trabalhar a sua criatividade dá um pouco mais de trabalho e isso faz com que você memorize a palavra melhor. Sem contar que você está colocando ali a sua marca, um exemplo seu que você vai conseguir lembrar. Às vezes até mesmo com uma história que você viveu. E isso ajuda mais ainda. Você consegue perceber o quão óbvio isso acaba sendo? Mas é aquele óbvio que precisa ser dito. Você ter uma história sua, com nomes de pessoas que você conhece, que quando você bate o olho você já se lembra na hora, isso é muito mais eficaz do que pegar um exemplo de algo que você nunca viu na vida, nunca viveu. Dica número 3. Anote o contexto, não o significado. Assim como já citei na dica número 2, anotar o contexto é muito melhor do que simplesmente anotar o que aquela palavra significa ou a tradução dela. O que eu quero dizer com isso é, vamos supor que você aprende uma palavra nova em um filme. Ao invés de você só colocar a palavra ali, coloca todo o contexto do filme naquele idioma. Se você está aprendendo inglês, por exemplo, coloca a frase que foi dita em inglês no documento onde você está salvando as palavras, seja um caderno, seja um documento no Word. A música, mesma coisa. Não coloca só a palavra. Coloca pelo menos ali uns 2 versos da música. Isso vai ajudar você a lembrar o ritmo dela. E às vezes quando você não se lembra a maneira que se pronuncia a palavra, ter o ritmo da música na cabeça facilita muito para você conseguir lembrar. Além do mais, tanto os filmes com a legenda quanto as músicas com as letras se torna muito fácil de poder anotar. Porque às vezes quando você está vendo um vídeo, por exemplo, que não tem legenda, você mesmo, muitas vezes iniciante no idioma, tem que escrever as palavras ali. Às vezes você confunde uma palavra com outra, às vezes você acaba escrevendo a palavra errada, o que não é um problema muito grande. É claro que se isso acontecer, em um futuro próximo, você vai perceber que você anotou uma palavra errada, que você achou que era uma coisa, mas não era. Eu passei por isso com o italiano, não me lembro agora exatamente a palavra que era. Era adesso. Eu descobri que adesso significa agora, e eu achava que era outra coisa totalmente diferente. Então, em algum certo momento, você acaba descobrindo. E, por exemplo, eu nunca mais vou esquecer que adesso significa agora, porque eu tive um problema com essa palavra. Ela me deu trabalho para eu conseguir memorizar, então ela não sai da minha cabeça nunca mais. Dica número 4. Se organize de alguma forma. Eu uso 2 ferramentas, o Word
e o Excel. Se você prefere anotar em cadernos, eu acho isso muito positivo, porque eu até mesmo acho que você colocar letra por letra e desenhar a letra, isso ajuda a memorizar melhor. Não é a forma que eu faço, porque eu prefiro a agilidade. Como que eu uso o Word ao meu favor? Primeiro de tudo, contexto. Sempre anoto o contexto. Por exemplo, o meu Word em italiano não tem uma palavra em português. Tudo o que está ali é italiano. Até mesmo o nome do documento do Word está em italiano. E se você olhar, é sempre frases. Nunca você vai encontrar uma palavra só, sozinha, perdida. Não, são frases. Uma outra coisa que eu faço é colocar em negrito as palavras que eu estou aprendendo. Então, por exemplo, eu coloco ali a frase e tem aquela palavra ali que eu quero aprender. Essa palavra fica em negrito. Além disso, eu mudo a cor da palavra de acordo com a classificação dela. Por exemplo, em negrito preto eu deixo verbos, em negrito amarelo eu deixo substantivos, em negrito azul eu deixo pronomes e assim por diante. Você não precisa fazer isso. E você não precisa colocar de acordo com a classificação exata da palavra. Eu coloco porque eu prefiro não confundir. Às vezes pode acontecer de eu achar que aquela palavra que eu bati o olho é um verbo, mas na verdade é um substantivo ou vice-versa. Se eu coloco dessa forma classificada, eu vou saber que não é assim. E quando eu tenho uma expressão, por exemplo, alguma coisa que eu quero lembrar que usa mais de uma palavra, eu grifo para saber que aquilo lá é uma coisa só. Você pode colocar também tópicos, mas isso não é uma coisa que eu faço. Por exemplo, aqui eu só anoto verbos, aqui eu só anoto substantivo. Não, eu não faço isso. Eu coloco da forma que eu vou aprendendo. Eu acho o Word muito positivo usando dessa forma, porque de todas as palavras que eu anotei lá, eu nunca precisei olhar no dicionário ou olhar no Google Tradutor de novo para saber o que aquela palavra significava. Todas as que eu anotei, eu lembrei delas. E eu também uso o Excel. Eu uso o Excel para me organizar nas palavras que eu já aprendi, nas palavras que eu quero aprender, nos 100 verbos mais usados, por exemplo. É muito fácil de se organizar as coisas em ordem alfabética. Você aperta um botão e o próprio Excel faz isso por você. É bom para saber quantas palavras você já conhece e até mesmo para te orientar onde é que você deve focar mais. Dica número 5. Técnica de memorização. Todas as dicas que eu usei aqui acima, elas são muito eficazes para você se lembrar da palavra quando você escutar, para você ouvir ela e saber o significado dela. Ah, Igor, quer dizer que elas não servem para eu me lembrar na hora de falar? Sim, elas servem, elas ajudam, mas não é a maneira mais eficaz do mundo. E para esse tipo de situação, é melhor se usar uma técnica de memorização em que você consegue englobar todas as 3 características da memória: visual, associativa e emocional. Mas Igor, como é que a gente pode fazer isso? Lembra da história que a gente viu lá no começo? Aquela história bizarra? Vamos retomar ela? 2 amigos estavam dentro do avião. Um deles se chamava Heitor, mas porque ele bebia muito Gatorade e inclusive estava com um Gatorade na mão, os amigos dele chamavam ele de Gator. Porém, o Gator, ele era muito distraído, cara. Ele ficava toda hora ali no seu Gatorade, tomava o Gatorade e não via nada que estava acontecendo. O outro amigo, com fome, viu o carrinho se aproximando e quando a aeromoça olhou para ele, era um jacaré, com chapeuzinho de aeromoça, roupa branca, saia branca, mas era um jacaré, em pé, com aquele bicão, empurrando o carrinho de comida. E parecia que quando ele abria a boca e falava, as pessoas entendiam que ele estava perguntando se elas queriam café ou água. E o amigo não conseguia entender como é que aquilo era verdade. Então ele olhou pro Gator e falou: Gator, olha lá, um jacaré. E o Gator: hã? Como assim? Onde? Olha lá, Heitor, um jacaré. Aonde ele? Ali, Gator! Ali, Gator! Quando a aeromoça finalmente chegou a eles, os dois estavam de boca aberta olhando e de repente o jacaré falou: que foi? Nunca viram um jacaré de aeromoça, não? Vão querer o quê? Café ou água? Tá, Igor, você falou que a história fazia sentido. Pra mim não fez nenhum sentido até agora. Não fez? Então deixa eu te explicar. Essa história, ela é totalmente bizarra. Eu sei que você já conseguia lembrar dela antes mesmo de eu conseguir te contar, porque toda essa situação estranha faz com que a gente se lembre melhor da história, da situação. Eu contei essa história para você nunca mais esquecer como é que se fala a palavra jacaré. Lembra que o Heitor era distraído e o amigo dele falou: olha ali o jacaré. E quando ele olhou, ele falava: alligator, alligator. Na verdade, se fala alligator, mas para você conseguir lembrar como é que se fala a palavra, isso já é muito interessante. Eu te garanto. Você pode voltar nesse vídeo daqui 1, 2 semanas, 1 mês e você não vai esquecer como é que se fala jacaré em inglês.
alligator. Se você vê que aquela palavra específica, você tá com uma grande dificuldade de lembrar ela, inventa essa história mirabolante, que assim você nunca mais vai esquecer a palavra. Nossa, Igor, mas eu vou tomar muito tempo para me lembrar dessa palavra até eu passar toda a história da cabeça. Não é assim que funciona. A nossa mente, ela funciona em milissegundos. Quando você precisa lembrar dessa palavra, a história ela passa assim, e você nem percebe e você já tá se lembrando daquela palavra. Tá, Igor, mas eu vou tomar muito tempo para criar essa história. No começo você pode até tomar um tempo um pouco maior do que você desejaria. Porém, com a prática, você desenvolve uma criatividade melhor e isso começa a ficar muito fácil. E outra, o que você prefere? Usar uma técnica que pode demorar um pouco, mas que você nunca mais vai esquecer essa palavra, ou ficar olhando o dicionário toda vez, sabendo que você vai se esquecer e vai acabar gastando mais tempo no fim das contas do que ter inventado aquela história. Com o tempo você até começa a colocar coisas no meio da história que te facilita a saber como é que é a pronúncia, que te facilita a saber aonde você tem que colocar uma entonação ou não. Para quem precisa implementar o vocabulário, use esse tipo de técnica. Agora que você já sabe como nunca mais esquecer uma palavra quando você escutar e até mesmo se lembrar das palavras quando você precisar usar, o que você mais precisa é saber onde encontrar a fonte para você ter esse novo vocabulário entrando para sua cabeça. E é por isso que toda segunda-feira eu posto um vídeo falando sobre como aprender inglês com. E nessa segunda-feira eu postei sobre a melhor forma de começar no inglês ou qualquer outro idioma, que é usando o YouTube. Então corre lá e assiste o vídeo, porque eu produzo conteúdo pensando no seu melhor, porque eu quero fazer você ficar fluente o mais rápido possível. Se inscreve aí no canal, que eu tenho esse objetivo e eu sei que a gente vai alcançar isso junto. Corre aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, que eu quero te ver fluente ainda esse ano.